Hoje é a nossa convidada para a entrevista conjunta açoriana oriental Açores-TSF, Aurora Ribeiro, candidata dos Açores na lista nacional do Bloco de Esquerda às eleições europeias, investigadora na área da Sociologia, tem 39 anos, reside no Faial, é licenciada em Cinema, Realização e mestre em Comunicação e Média e é atualmente bolseira de doutoramento em Sociologia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Membro da Comissão Coordenadora Regional do Bloco de Esquerda Açores, foi cabeça de lista do Bloco de Esquerda nas regionais de 2020 e 2024 pelo Faial e candidata à Câmara Municipal da Horta em 2021. De que modo o Bloco de Esquerda pode fazer a diferença para os Açores no Parlamento Europeu? Bom dia, Paula, cumprimentar também quem nos ouve e agradecer o convite para estar aqui, é sempre um prazer poder falar um pouco das nossas ideias. Eu penso que os assuntos que o Bloco tem como prioridade já marcam a diferença em relação às propostas dos outros partidos, sobretudo também aqui a nível dos Açores. Portanto, a prioridade máxima dada ao clima, sem dúvida que é a questão essencial do momento, ela tem sido secundarizada porque sempre que surge alguma outra crise, e sem retirar gravidade, obviamente, às questões da guerra e da pandemia, é verdade que o clima, as alterações climáticas já estão a acontecer, portanto, já há efeitos muito negativos a acontecer um pouco por toda a parte do mundo, mas também aqui nos Açores, e, portanto, para o Bloco essa é uma prioridade fundamental a nível europeu e que tem muita importância também aqui para a realidade dos Açores. Depois, obviamente, o Bloco de Esquerda e todo o grupo em que o Bloco de Esquerda se insere, a esquerda europeia, tem tido sempre como prioridade, para além do clima, as políticas de coesão e também as políticas sociais e, portanto, penso que para aquilo que importa a nível europeu para os Açores neste momento, somos o partido que está mais bem preparado para enfrentar estas questões. E nestas questões, que medidas é que defendem que sejam implementadas a nível europeu e direcionadas aqui para os Açores em concreto? Claro. Para já, a transição energética tem que ser feita já para amanhã, não é? Portanto, não podemos esperar mais. Em termos de medidas, obviamente, temos que parar com o financiamento tudo o que tem a ver com o combustível fóssil, fazer a transição energética para as energias renováveis, e é aqui também que os Açores podem ter um lugar importante. Portanto, a investigação que é feita a nível regional nas áreas do clima, nas áreas do oceano, também na energias renováveis e mesmo até em relação ao espaço, são pilares fundamentais e são do interesse também da União Europeia que existam estas regiões ultraperiféricas e os Açores são um sítio onde essa investigação pode ser feita de uma maneira muito mais aprofundada do que aquilo que tem sido feito até agora, na verdade, e portanto é isso que temos defendido. Mas depois há duas áreas fundamentais, que são, obviamente, a agricultura também e o mar, as pescas, e portanto o que defendemos é que existam apoios específicos para fazer uma transição agroecológica que não traga riscos para o produtor. Isso na parte da agricultura, na parte das pescas, portanto defendemos sempre as artes de pesca tradicionais, que na verdade são as mais sustentáveis. Nós já sabemos fazer uma pesca sustentável. A questão é que, aos vários níveis, tanto a nível regional como nacional e mesmo europeu, as políticas não têm sido favoráveis à manutenção dessa forma de pescar, antes pelo contrário. Na verdade, estamos a ter problemas, por exemplo, nas questões da arte de saltivar e pronto, há assim um conjunto de situações que devem ser salvaguardadas. Ao nível dos fundos europeus, têm permitido investimentos em infraestruturas, apoiar a formação dos açorianos, bem como as empresas. Considera que têm sido bem direcionados estes fundos que nós temos recebido ao longo destas décadas? Em termos de objetivos gerais, até poderíamos dizer que sim. O que acontece muitas vezes com os fundos europeus é que, na verdade, depois o
os critérios que são exigidos e muitas vezes as áreas prioritárias nem sempre permitem realmente um aproveitamento a 100% desses fundos, e acaba por haver, em certas situações, como por exemplo no caso da formação ou do acesso ao ensino superior, acabam por ter uma execução curta por causa destes critérios. O que nós defendemos é que haja uma maior universalidade na aceitação de propostas e de candidaturas, para que possa haver não só uma maior execução e cumprir o objetivo geral, como que poder combater questões que nós temos indicadores muito graves, por exemplo, na área da educação, um abandono escolar precoce muito elevado, tanto para a média nacional como para a média europeia, e, portanto, nós vemos os fundos europeus não apenas como uma questão de justiça e de compensação, mas que eles devem ser vistos também como um investimento, não é? Portanto, e tendo em conta que tanto os Açores como a Madeira estão na cauda da Europa em termos de investimento na investigação, na tecnologia e na ciência, achamos que é prioritário realmente conseguir aqui apoios para apostar a sério nas áreas, aliás, como já tinha dito também, nas áreas do clima, do oceano, do espaço, e sempre numa perspectiva, nomeadamente na questão do oceano, numa perspectiva de conservação dos nossos ecossistemas e também de compreender melhor como é que funcionam as alterações climáticas, como é que o oceano, porque o oceano, na verdade, é um aliado na questão das alterações climáticas por causa da absorção de carbono, e, portanto, se os ecossistemas oceânicos entrarem em colapso, isso é também mais uma desvantagem no caso das alterações climáticas, e, portanto, e é também do nosso interesse, a nível dos Açores, de manter um oceano saudável, porque sabemos todos, e isto já tem sido dito em muitos debates políticos nos Açores, que o oceano é o futuro, não é? Para a economia da região. O que defendemos é que não seja numa perspectiva extrativista, que muitas vezes é a visão que nos chega de fora, e os interesses exteriores à região são sempre com essa perspectiva, mas numa perspectiva conservacionista e de conhecimento sobre aquilo que nós temos. E, portanto, questões como a mineração do mar profundo, completamente fora de questão, e exigimos que a Europa tome uma posição em relação a essa questão a nível comunitário. É verdade que aqui nos Açores, e também por proposta do Bloco de Esquerda, já nos mostramos contra a mineração no nosso mar, mas temos que ir mais longe. Não chega a apenas decidir isso localmente, temos que nos bater lá fora também por essas questões, não só nas águas nacionais, mas também nas águas internacionais, ou nas águas comunitárias, mas nas águas internacionais. Já mencionou aqui, a região apresenta índices relacionados com a pobreza e a educação preocupantes. Há também o problema do envelhecimento populacional e da desertificação em algumas ilhas, especialmente. Como é que também as políticas europeias poderão aqui influenciar as nossas políticas e o próprio investimento ser direcionado também com a ajuda dos fundos comunitários para resposta a estas questões? Exato. Para o Bloco de Esquerda é muito claro que todos esses indicadores, na verdade, estão relacionados uns com os outros. Portanto, o índice de pobreza e de risco de exclusão social está diretamente ligado com a baixa formação da população, e isso contribui também para o aprofundamento das desigualdades entre as pessoas da própria região. Saiu também há pouco tempo, penso que julgo que há uns dias, um estudo que indicava que os filhos das famílias em que existe violência doméstica, portanto 44% destas crianças estão mais propensas ao abandono escolar precoce, nem sequer terminam o ensino secundário. Nós sabemos que os Açores, a violência doméstica, a violência de género, são infelizmente uma realidade e com índices altos. Nós consideramos que esta realidade está toda interligada, e, portanto, que tem que haver aqui também uma abordagem integrada para intervencionar nestas questões. Defendemos que tem que haver também um apoio para políticas anti-discriminação, anti-desigualdade, nomeadamente de género, e também, obviamente, e isso também já falei há pouco, uma maior
um maior investimento em políticas de apoio à formação qualificada. Também consideramos que um investimento na investigação e na ciência e na tecnologia também poderá permitir o aumento de empregos de trabalho qualificado, não é? Porque um dos grandes problemas é que quando não há formação de base, isso depois vai se refletir na vida toda do jovem, depois que se torna adulto, que não vai ter um emprego de qualidade, nem uma posição que lhe permita ter acesso depois a muitas outras coisas. E o facto de se criar um ecossistema com mais emprego de qualidade, com quadros mais avançados, também obviamente vai criar um ambiente em que haja uma maior motivação, porque há perspectivas de futuro para trabalhar, para ficar na região com empregos qualificados nessas áreas. Estando no horizonte a entrada de mais países na União Europeia, os Açores têm que se preparar aqui para uma nova fase em que poderão ter menos fundos comunitários ou mesmo perder uma grande parcela de fundos comunitários dos quais têm disposto neste momento, ou mesmo poderá estar aqui em risco o estatuto da região ultraperiférica? Isso eu tenho reparado que tem sido uma pergunta que tem sido feita tanto a nível regional como a nível nacional. Bom, nós consideramos que o Estatuto de Região Ultraperiférica deve ser mantido e vamos bater-nos por isso, não é? Não é só uma questão de justiça pelos princípios da igualdade e da não discriminação da União Europeia, que prevê que em situações diferentes, mecanismos diferentes também, sejam aplicados, como é do interesse da própria Europa, não é? Que nas suas regiões ultraperiféricas o desenvolvimento económico seja harmonioso com o resto da comunidade e, portanto, não nos faz sentido de forma nenhuma que esse estatuto deixe de existir. Se entrarem novos países, nomeadamente, sei que tem sido um dos países que tem sido apontado, não é? Obviamente a Ucrânia, não é por a Ucrânia entrar para a União Europeia que nós vamos deixar de ser uma região ultraperiférica, porque o somos geograficamente, não é? E portanto também não faz sentido que perdamos esse estatuto, nem me parece que seja do interesse da União Europeia que isso aconteça. Agora, obviamente, temos que ter uma voz ativa no Parlamento Europeu no sentido de defender esse estatuto, defender as políticas de coesão. Já houve recomendações feitas pelo Parlamento Europeu à Comissão Europeia, e muitas delas, na verdade, até coincidem com aquelas que nós estamos a propor no nosso manifesto. A verdade é que é preciso acontecer e quanto mais forte for a nossa voz e a voz também da esquerda europeia no Parlamento, mais certeza teremos nesse campo. Sendo a agricultura, já abordou aqui de leve, sendo a agricultura um setor estratégico, aqui, especialmente na região, o que será prioritário para o Bloco de Esquerda na defesa deste setor no âmbito europeu? O setor da agricultura, neste momento, e com os meios de produção que são os mais vulgarizados na região, depende muito de fatores de produção externos, não é? Na questão das rações alimentares, dos adubos, dos fertilizantes, portanto, diversos produtos que são essenciais para a agricultura como ela é feita neste momento e que são sempre muito dependentes, portanto, faz com que os agricultores da região estejam sempre muito dependentes das flutuações do mercado em relação a estes produtos e, portanto, uma parte do rendimento é escoado obrigatoriamente para estas aquisições que têm de ser feitas. O que nós temos vindo a defender, já também há vários anos, é que haja uma transição agroecológica para a diversificação agrícola, não é? Fugirmos um pouco a esta ideia da monocultura e, na verdade, temos terras e temos condições para diversificar e valorizar todos os produtos agrícolas que temos e, obviamente, que nesse caminho a agricultura biológica será um aliado. Agora, é muito difícil neste momento para um produtor que já está instalado e que tem a sua forma de produção
chama-se tradicional, embora ela tradicional não tenha muito, mas pronto, aquela que está vulgarizada neste momento, fazer essa transição sem estar a correr riscos, não é? Portanto, não é fácil, se não se tiver outra fonte de rendimento, fazer essa transição. Aquilo que defendemos é que todos os apoios, nomeadamente o POSEI, etc., que passem a ter critérios também de seleção e obrigatoriedade para que essa transição venha a ser feita de forma... Na verdade, ela devia ser feita da forma mais rapidamente possível, não é? Mas, pronto, tendo também um respeito pelas possibilidades de transição do próprio setor a nível regional. Na verdade, é isso que temos vindo a defender. Ao nível dos transportes, o Bloco de Esquerda também defende aqui uma espécie de POSEI. É uma coisa que está em discussão há vários anos e, portanto, o que é que pode... isto pode ter, digamos, pode ganhar força neste mandato, esta ideia e passar? Seria muito importante. Tenho visto que penso que é transversal às propostas dos vários partidos. Na verdade, até é um pouco de espantar como é que não existe já, porque é uma forma muito direta de compensar realmente estas características da região, por ser distante, por ser dispersa, e, portanto, um POSEI específico para os transportes, nomeadamente de mercadorias e comerciais, seria, obviamente, uma forma rápida e muito direta de compensar a situação que temos. Mas temos também, neste tema das acessibilidades e da mobilidade, um outro tema que é a questão da companhia aérea açoriana da SATA, não é? Portanto, aquilo que temos vindo a defender é que o Governo Regional negocie novamente uma reestruturação da SATA. A questão é que a Comissão Europeia avalia a SATA como se fosse uma outra companhia aérea qualquer europeia e, portanto, tem algumas restrições, nomeadamente à injeção de capital, se não houver a privatização, mas aquilo que defendemos e que, na verdade, a Comissão Europeia também já reconheceu é que a maior parte das rotas da SATA são ou de serviço público ou de grande interesse para as populações, no caso da ligação ao continente ou à diáspora. Portanto, se esse critério de não interferir com o mercado não faz muito sentido numa região em que propriamente o mercado das companhias aéreas é praticamente inexistente, é residual, esta importância para as populações é evidente e, portanto, devia ser reconhecida e devia haver derrogações para realmente a SATA ser considerada, ter um regime de exceção e poder não ter que ser privatizada, que é uma coisa que já é sabido, o Bloco é completamente contra. Enfrentamos tempos complexos no plano internacional por causa das guerras na Ucrânia e em Gaza. E há partidos que defendem aqui que deve haver um maior investimento da Europa na defesa. Qual é a posição do Bloco de Esquerda em relação a este assunto? Chega a haver discussão sobre o exército comum. No fundo, qual é a posicionamento do Bloco em relação a estas matérias? Em relação a essa corrida ao armamento, o Bloco tem, e também já tem manifestado em diversas instâncias, bastantes reservas em relação a isso. Parece-nos que, em matéria de defesa, a União Europeia está relativamente bem apetrechada. Nas situações concretas dos conflitos da invasão russa na Ucrânia, o que temos defendido sempre é o caminho diplomático da defesa da paz e, portanto, temos vindo a defender uma conferência da paz em parceria também com a ONU. Ela ainda não aconteceu, mas seria um passo e um posicionamento, não é, da autonomia europeia em relação a esse conflito. Temos sido também contra esta ideia que o presidente francês avançou de pôr tropas da NATO na Ucrânia. Não, acho que ninguém está propriamente interessado em ver uma confrontação entre duas potências nucleares neste momento, portanto é um cenário que nos causa a todos um grande desconforto. Na questão da Palestina,
e de Israel. Condenamos o facto de a União Europeia manter ainda um contrato de associação com Israel, achamos que ele deve ser rapidamente cessado. As sanções que foram feitas à Rússia, na verdade, não estão a ser feitas a Israel, também não se percebe exatamente porquê. Temos defendido sempre a solução dos dois Estados, mas para isso é também preciso reconhecer a Palestina como um Estado. Em relação a essa ideia do exército europeu, o que temos defendido sempre é a colaboração entre os exércitos dos vários países. Portanto, na criação do exército europeu fica sempre aquela dúvida de quem é que vai ficar a comandar ou como é que é feita essa gestão, e temos sérias dúvidas de que a soberania de todos os países continua a ser salvaguardada e, portanto, nessas matérias é esta a nossa posição. Há também problemas transversais a todos os Estados, a nível global mesmo, as migrações, as notícias falsas, falou já das alterações climáticas. Há agora uma nova realidade, mas que é mais falada, que é da inteligência artificial, que começa a ser uma realidade nos nossos dia-a-dia. De que modo é que a União Europeia deverá dar atenção a estas questões, nomeadamente na definição de políticas e legislação concreta? No que respeita às migrações, se não fosse por outro motivo qualquer, o motivo de que realmente precisamos dessas pessoas para trabalhar, não é? E não é preciso ir mais longe, aqui nos Açores há trabalhos que realmente, se não tivermos imigrantes a fazê-los, fica muito difícil, e os empregadores têm-se queixado, tem havido problemas de arranjar mão de obra. Portanto, se não fosse por outro motivo, o facto de nós precisarmos dessas pessoas já é motivo suficiente para que as políticas de integração, e aí é que temos estado a falhar, nas políticas de integração, sejam realmente postas em prática de uma forma em que questões como a língua, questões como os serviços de atendimento ou como a regularização destas pessoas possa ser feita de uma forma tranquila, porque de momento o que muitas vezes acontece é que, não havendo um acesso fácil à regularização, estas pessoas entram facilmente numa posição de vulnerabilidade que, em termos laborais, salariais, ou mesmo até de acesso à habitação, gera problemas tanto para elas como depois para as comunidades onde elas estão envolvidas. O que temos também defendido é que temos que ter políticas muito fortes em relação, portanto, contra atos de violência ou discurso de ódio em relação a estas pessoas, portanto, contra a xenofobia, contra o racismo, e infelizmente, tanto a nível regional como a nível nacional, tivemos recentemente situações de lamentar, e, portanto, penso que a nível político temos que ser muito claros em relação àquilo que não podemos deixar passar. Fechar as fronteiras da Europa não vai definitivamente fechar o fluxo migratório, não é? Portanto, isso só iria contribuir para a imigração ilegal, para a criminalidade nesse campo, a exploração dessas pessoas, e, portanto, o que queremos são melhores políticas de integração. Falou também aqui das alterações climáticas. Falta legislação também nesta área? Falta tomar medidas concretas ao nível económico. Até agora, as alterações climáticas e a questão ambiental e da sustentabilidade foi sempre visto quase como um departamento à parte, não é? Quase como um departamento de jardinagem, de manter a parte verde limpinha, e depois há sempre este discurso de que a sustentabilidade vai ser conseguida através da inovação e das novas tecnologias. É verdade, nós também precisamos de investir, nomeadamente nas energias renováveis, em novas tecnologias, mais verdes, mais limpas, com menos impacto no ambiente, mas as verdadeiras escolhas para poder combater as alterações climáticas, elas são feitas a nível económico, não é? Elas são decisões da própria economia, porque a energia é central também para todas as decisões
económicas. E, portanto, fazer essa transição é essencial e tem que ser feita de uma forma muito rápida. Este mandato é crucial para tomar essas medidas, porque as metas climáticas de 2030 só serão alcançadas se realmente forem tomadas medidas nos próximos 5 anos. E, portanto, é também por esse motivo que o clima assume a prioridade máxima no nosso programa. Qual é que é a sua expectativa, falando agora um pouco dos resultados eleitorais, que expectativa é que tem o Bloco de Esquerda em relação ao próximo dia 9 de junho, dia em que os açorianos e os portugueses vão escolher os seus eurodeputados? Bom, nós trabalhamos sempre para o melhor resultado possível. Temos confiança que vamos conseguir manter a representação parlamentar de 2 deputados. Catarina Martins, que é a cabeça de lista a nível nacional, é uma figura conhecida do público português, tem provas dadas tanto no conhecimento de todos os processos nacionais, mas também a nível dos Açores, tem também provas dadas na questão da criação de alianças. O José Guzmão, que é o nosso segundo candidato, mantém aqui a continuidade, uma vez que a nossa anterior eurodeputada Marisa Matias está agora na Assembleia da República. A lista do Bloco de Esquerda, na verdade, é constituída, a lista nacional, agora as europeias, é constituída por pessoas com um grande historial de ativismo e de participação política e social em áreas tão diversas como as questões laborais, a defesa dos direitos humanos, dos direitos da mulher, dos direitos LGBTQIAP+. Portanto, é uma lista que consideramos quantos mais de nós pudermos estar lá, mais os Açores e Portugal terão uma voz que defende também os mais desfavorecidos e as pessoas com maiores vulnerabilidades no contexto europeu. A Aurora vai em 7º lugar. Considera que os Açores deveriam ter aqui um círculo eleitoral nas eleições europeias, de modo a também assegurarem, ou isto é uma ideia que dificilmente se concretizará? Essa ideia, apesar de interessante, realmente tem sempre aquela questão de que, tendo uma lista nacional como temos agora, todos os votos acabam por contar, não é, para eleger. E sabemos que os círculos de compensação permitem, por vezes, combater aqui algumas injustiças que possam haver, mas a verdade é que vamos lá ver, também temos que perceber aqui se estamos a falar sobretudo de políticas, e na verdade são políticas muito transversais, ou se estamos a falar de questões que são exclusivamente concretas só das diferentes regiões. Também temos que ver, por exemplo, questões tão importantes para os Açores como o caso da pesca entre as 100 e as 200 milhas que foi permitida a navios de outros países, ou por exemplo a questão das cotas leiteiras que vieram prejudicar os Açores. Na verdade, elas foram tomadas quando tínhamos eurodeputados com origem nos Açores no Parlamento Europeu. Só que faziam parte de famílias políticas muito grandes, que têm tido maiorias no Parlamento e que acabam por abafar estas questões que são importantes nas políticas de coesão e que não são as prioridades desses partidos. Ora, tanto o Bloco de Esquerda como a esquerda europeia têm mantido como prioridade naquilo que têm defendido, tanto as políticas de coesão, as políticas sociais, e nós temos aqui nos Açores agora um caso particularmente crítico, que é o caso da saúde, não é? Portanto, obviamente que a saúde nas regiões ultraperiféricas é sempre uma questão com é mais complicado, não é? Não só por causa da distância e da dispersão das ilhas aqui a nível dos Açores, como tem havido também um desinvestimento por parte dos sucessivos governos regionais na área do Serviço Regional de Saúde, que expõe o Serviço Regional de Saúde a uma maior vulnerabilidade no caso de acontecer uma crise, como neste caso agora aconteceu o incêndio no Hospital de Ponta Delgada.
e que, se tivéssemos um Serviço Regional de Saúde mais resiliente, mais forte, talvez esta questão fosse resolvida de uma maneira muito mais eficiente. A saúde é fundamental, não é? Em todas as comunidades. Se a saúde não estiver a funcionar, todo o sistema entra em colapso e, portanto, políticas sociais, políticas de coesão têm de ser um pilar fundamental nas políticas europeias. Que garantias é que lhe dão os cabeças de lista do Bloco de Esquerda de que terão em conta as preocupações dos Açores? Há mecanismos dentro do partido de modo a que essas preocupações sejam ouvidas e levadas à União, também a esse espaço europeu? Sim, claro, o diálogo é sempre muito próximo, tem sido sempre, mesmo com a anterior eurodeputada Marisa Matias. Existem, mesmo inclusivamente agora a nível da campanha para as europeias, a proximidade é sempre também muito grande entre todos os candidatos. A lista tem debatido os diversos temas, a construção do manifesto foi conjunta, não só com o continente, mas também com a Madeira, sendo que partilha também muito das mesmas preocupações que os Açores e, portanto, esse diálogo e essa vontade de colaborar, o que se prevê é que se mantenha, obviamente. Aurora Ribeiro, muito obrigada por estar connosco. Obrigada.